uma vez que a tradição declara que todos os Nyamakala são Subhara, ocultistas. Os intérpretes devem ter entendido todos os Nyamakala são Subhaga, feiticeiros, o que, devido ao duplo uso coletivo ou particular da palavra griot, tornou-se. Todos os griots são feiticeiros. Daí o mal entendido. Seja como for, a importância do DL não se encontra nos poderes de bruxaria que ele possa ter, mas em sua arte de manejar a fala, que, aliás, também é uma forma de magia. Antes de deixarmos os griots, assinalemos algumas exceções que podem causar confusão. Por vezes, alguns tecelões deixam de exercer seu ofício tradicional para se tornarem tocadores de guitarra. Os Peu chamam-nos de bambado. Literalmente aquele que é carregado nas costas, porque suas despesas são sempre pagas por outrem ou pela comunidade. Os bambado, que são sempre contadores de histórias, também podem ser poetas, genealogistas e historiadores. Alguns lenhadores também podem trocar suas ferramentas por uma guitarra, e se tornar excelentes músicos e genealogistas. Bocarilo e Idris Gada, que, pelo que sei, se encontravam entre os grandes genealogistas do Alto Volta, eram lenhadores que se tornaram músicos. Mas trata-se aqui de exceções. Do mesmo modo, alguns nobres desacreditados podem se tornar animadores públicos, mas não músicos, e são chamados de Tiaporta, em Bambara e em Fulfulde. Assim, são mais imprudentes e cínicos do que os mais imprudentes, os griots, e ninguém leva a sério seus comentários. Pedem presentes aos griots com tal insistência que estes últimos chegam a fugir ao ver um Tiaporta. Se a música é, em geral, a grande especialidade dos DL, existe também uma música ritual, tocada por iniciados, que acompanha as cerimônias ou as danças rituais. Os instrumentos dessa música sagrada são, portanto, verdadeiros objetos de culto, que tornam possível a comunicação com as forças invisíveis. Por serem instrumentos de corda, sopro ou percussão, encontram-se em conexão com os elementos, terra, ar e água. A música própria para encantar os espíritos do fogo é apanágio da Associação dos Comedores de Fogo, que são chamados de Cursicolonim, ou Dungassoro. Como tornar-se um tradicionalista? Na África do Bafor, como já foi dito, qualquer um podia tornar-se tradicionalista doma. Isto é, conhecedor, em uma ou mais matérias tradicionais. O conhecimento estava à disposição de todos, sendo a iniciação onipresente. Sob uma forma ou outra, e sua aquisição dependia simplesmente das aptidões individuais. O conhecimento era tão valorizado, que tinha precedência sobre tudo e conferia nobreza. O conhecedor, em qualquer área, podia sentar-se no conselho dos anciãos encarregado da administração da comunidade, a despeito de sua categoria social Oron, Nyamakala ou Voloso. O conhecimento não distingue raça nem porta paterna, o clã. Ele enobrece o homem, diz o provérbio. A educação africana não tinha a sistemática do ensino europeu, sendo dispensada durante toda a vida. A própria vida era a educação. No Bafor, até os 42 anos, um homem devia estar na escola da vida e não tinha direito à palavra em assembleias, a não ser excepcionalmente. Seu dever era ficar ouvindo e aprofundar o conhecimento que veio recebendo desde sua iniciação, aos 21 anos. A partir dos 42 anos, supunha-se que já tivesse assimilado e aprofundado os ensinamentos recebidos desde a infância. Adquiria o direito à palavra nas assembleias e tornava-se, por sua vez, um mestre, para devolver à sociedade aquilo que dela havia recebido. Mas isso não o impedia de continuar aprendendo com os mais velhos, se assim o desejasse, e de lhes pedir conselhos. Um homem idoso encontrava sempre outro mais velho ou mais sábio do que ele, a quem pudesse solicitar uma informação adicional ou uma opinião. Todos os dias costuma-se dizer, o ouvido ouve aquilo que ainda não ouviu. Assim, a educação podia durar a vida inteira.
Após aprender o ofício e seguir a iniciação correspondente, o jovem Nyamakala, artesão, pronto para voar com suas próprias asas, ia geralmente de cidade em. Aquele que não viajou, nada viu, disse. Assim, ele ia de oficina em oficina, percorrendo, o mais extensamente possível, o país. Os homens das montanhas desciam as planícies, os das planícies subiam as montanhas, os do Beledugo vinham ao Mande, e assim por diante. Com o propósito de logo se fazer reconhecer, o jovem ferreiro, em viagem, trazia sempre o fole a tiracolo, o lenhador, o machado ou a enxó, o tecelão carregava às costas o tear desmontado, mas mantinha a naveta ou o carretel bem à mostra, nos ombros, o trabalhador do couro levava seus pequenos potes de tinta. Quando o jovem chegava a uma cidade grande, onde os artesãos viviam em corporações agrupadas por ofício, era automaticamente conduzido ao local dos trabalhadores do couro ou dos tecelões, etc. No curso das viagens e investigações, a extensão do aprendizado dependia da destreza, da memória e, sobretudo, do caráter do jovem. Se era cortês, simpático e serviçal, os velhos lhe contavam segredos que não contariam a outros, pois se diz, o segredo do velho não se compra com dinheiro, mas com boas maneiras. Quanto ao jovem Oron, passava a infância na corte do pai e na cidade, onde assistia a todas as reuniões, ouvia as histórias que se contavam e retinha tudo o que podia. Nas sessões noturnas de sua associação de idade, cada criança contava as histórias que havia escutado, fossem elas de caráter histórico ou iniciatório, neste último caso, sem compreender bem todas as implicações. A partir dos 7 anos, automaticamente fazia parte da sociedade de iniciação de sua cidade e começava a receber os ensinamentos, que, como já explicamos, abrangiam todos os aspectos da vida. Quando um velho conta uma história iniciatória em uma assembleia, desenvolve-lhe o simbolismo de acordo com a natureza e capacidade de compreensão de seu auditório. Ele pode fazer dela simples história infantil, com fundamento moral educativo ou uma fecunda lição sobre os mistérios da natureza humana e da relação do homem com os mundos invisíveis. Cada um retém e compreende conforme sua capacidade. O mesmo ocorre com os relatos históricos que dão vida às reuniões narrativas, em que os grandes feitos dos antepassados, ou dos heróis do país, são evocados nos mínimos detalhes. Um estranho de passagem contará histórias de terras distantes. A criança estará imersa em um ambiente cultural particular, do qual se impregnará segundo a capacidade de sua memória. Seus dias são marcados por histórias, contos, fábulas, provérbios e máximas. Via de regra, o jovem Oron não viaja para o exterior, uma vez que está preparado para a defesa do seu país. Trabalha com o pai, que pode ser agricultor, alfaiate ou exercer qualquer outra atividade reservada à classe dos Oron. Se o jovem Apple muda-se de acampamento com os pais, aprende muito cedo a cuidar sozinho do rebanho em plena mata, tanto durante o dia quanto à noite. E recebe a iniciação PO relativa ao simbolismo do gado. De modo geral, uma pessoa não se torna tradicionalista Duma, permanecendo em sua cidade. Um curandeiro que deseja aprofundar seus conhecimentos tem de viajar para conhecer as diferentes espécies de plantas e se instruir com outros conhecedores do assunto. O homem que viaja descobre e vive outras iniciações, registra diferenças e semelhanças, alarga o campo de sua compreensão. Onde quer que vá, toma parte em reuniões, ouve relatos históricos, demora-se com um transmissor de tradição especializado em iniciação ou em genealogia, entrando, desse modo, em contato com a história e as tradições dos países por onde passa. Pode-se dizer que o homem que se tornou tradicionalista Duma foi um pesquisador e um indagador durante toda a vida e jamais deixará de ser-lo. O africano da savana costumava viajar muito. O resultado era a troca e a circulação de conhecimentos.
É por esse motivo que a memória histórica coletiva, na África, raramente se limita a um único território. Ao contrário, está ligada a linhas de família ou a grupos étnicos que migraram pelo continente. Muitas caravanas abriam caminho pela região servindo-se de uma rede de rotas especiais, protegidas tradicionalmente por deuses e reis, nas quais se estava livre de pilhagens e ataques. De outro modo, arriscavam-se ou a um ataque ou a violação involuntária, por desconhecimento, de algum tabu local e a pagar caro pelas consequências. Quando da chegada a um país desconhecido, os viajantes iam confiar sua cabeça a algum homem de posição que dali em diante se tornava seu garantidor, pois tocar o estrangeiro é tocar o próprio anfitrião. O grande genealogista é sempre um grande viajante. Enquanto um griot pode contentar-se em conhecer a genealogia da família a que está ligado, o verdadeiro genealogista, seja griot ou não, a fim de aumentar seus conhecimentos, deverá necessariamente viajar pelo país para se informar sobre as principais ramificações de um grupo étnico, e depois viajar para o exterior para traçar a história dos ramos que emigrarão. Assim, Molongaulo, o maior genealogista Peu que tive o privilégio de conhecer, conhecia a genealogia de todos os Peu do Senegal. Quando a idade avançada não mais lhe permitiu que viajasse para o exterior, ele enviou o filho Mamadou Molon para continuar o levantamento junto às famílias Peu que haviam migrado pelo Sudão, Mali, com Al-Adjumar. Na época em que conheci Molongaulo, ele havia conseguido compilar e fixar a história passada de quase 40 gerações. Ele tinha como hábito ir a todos os batizados ou funerais das principais famílias, a fim de registrar as circunstâncias dos nascimentos e mortes e acrescentava ao rol já guardado em sua memória fabulosa. Era capaz também de declamar para qualquer Peu importante: "Você é o filho de fulano, nascido de Beltrano, descendente de Cicrano, ramo de fulano, que morreram em tal lugar por tal causa, e que foram enterrados em tal local", e assim por diante. Fulano foi batizado em tal dia, a tal hora, pelo marabutau e tal. Logicamente, toda essa informação era, e ainda é, transmitida oralmente e registrada apenas na memória do genealogista. Não se pode fazer ideia do que a memória de um iletrado pode guardar. Um relato ouvido uma vez fica gravado como em uma matriz e pode, então, ser reproduzido intacto, da primeira à última palavra, quando a memória o solicitar. Molongaulo, parece-me, faleceu por volta de 1968, aos 105 anos. Seu filho, Mamadou Gaulo, agora com 50 anos, vive no Mali, onde continua o trabalho do pai, pelo mesmo método, exclusivamente oral, sendo também ele iletrado. O Ahab Gaulo, contemporâneo de Mamadou Gaulo, e ainda vivo, realizou um levantamento das etnias de língua Fulfulde, povos Peu e Tukulor, no Chad, Camarões, República Centro-Africana e até no Zaire, para informar-se sobre a genealogia e a história das famílias que emigraram para aqueles países. Os Gaulo não são de L, mas uma etnia de língua Fulfulde semelhante à classe dos Nyamakala e que desfruta das mesmas prerrogativas. Muito mais oradores e declamadores que músicos, salvo suas mulheres, que cantam com o acompanhamento de instrumentos rudimentares, podem ser contadores de histórias e animadores, existindo, entre eles, muitos genealogistas. Entre os Marca, etnia Mande, os genealogistas têm o nome de Giseri. Dizer genealogista é dizer historiador, pois um bom genealogista conhece a história, as proezas e os gestos de todas as personagens que cita ou, pelo menos, das principais. Essa ciência se encontra na própria base da história da África. Pois o interesse pela história está ligado não à cronologia, mas à genealogia, no sentido de se poder estabelecer as linhas de desenvolvimento de uma família, clã ou etnia no tempo e no espaço. Assim, todo africano tem um pouco de genealogista e é capaz de remontar a um passado distante em sua própria linhagem. Do contrário, estaria como que privado de sua carteira de identidade.
No antigo Mali, não havia quem não conhecesse pelo menos 10 ou 12 gerações de antepassados. Dentre todos os velhos Tukulor que vieram para Massina com Aouadjumar, não havia um que não soubesse sua genealogia no Futa Senegal, seu país de origem, e seu parentesco com as famílias que lá permaneceram. Foram eles que Mamadou Molon, filho de Molongaulo, consultou quando veio ao Mali para dar prosseguimento à pesquisa de seu pai. A genealogia é, desse modo, ao mesmo tempo sentimento de identidade, meio de exaltar a glória da família e recurso em caso de litígio. Um conflito por um pedaço de terra, por exemplo, poderia ser resolvido por um genealogista, que indicaria qual ancestral havia limpado e cultivado a terra, para quem a havia dado, sob que condições, etc. Ainda hoje encontramos entre a população muitos conhecedores de genealogia e história que não pertencem nem à classe dos Diele nem à dos Gaulo. Temos aí uma importante fonte de informações para a história da África, pelo menos ainda por um certo tempo. Cada patriarca é um genealogista para seu próprio clã, e os Diele e Gaulo vêm frequentemente lhes pedir informações com o propósito de complementar seus conhecimentos. De modo geral, todo velho na África é sempre um conhecedor em algum assunto histórico ou tradicional. O conhecimento genealógico não é, portanto, exclusividade dos griotes e Gaulo. Mas são eles os únicos especialistas em declamar genealogias perante os nobres, para obter presentes. Influência do Islã. As peculiaridades da memória africana e as modalidades de sua transmissão oral não foram afetadas pela islamização, que atingiu grande parte dos países da savana ou do antigo Bafor. De fato, por onde se espalhou, o Islã não adaptou a tradição africana a seu modo de pensar, mas, pelo contrário, adaptou-se à tradição africana quando como normalmente ou quando esta não violava seus princípios fundamentais. A simbiose assim originada foi tão grande, que por vezes torna-se difícil distinguir o que pertence a uma ou a outra tradição. A grande família árabe, berberi, islamizou a região bem antes do século XI. Logo que aprenderam o árabe, os autóctones passaram a se utilizar de suas tradições ancestrais para transmitir e explicar o Islã. Grandes escolas islâmicas puramente orais ensinavam a religião nas línguas vernáculas, exceto o Corão e os textos que fazem parte da oração canônica. Podemos mencionar, entre muitas outras, a escola oral de Djelgudji, chamada Keb, a escola de Barani, a de Amadou-Fodia em Farimaké, distrito de Niafonké, no Mali, a de Mohamed Abdoulaye Soadou em Dili, distrito de Nara, no Mali, e a do Sheikh Aswindan Fodiu na Nigéria e no Níger, onde todo o ensino era ministrado em Fulfulde. Mais próximas de nós estavam as Aouia-de-Tir no Bokar Salif, em Bandiagara, e a escola do Sheikh Saló, o grande marabu do Ogon, ainda vivo. Das crianças que saíam das escolas corânicas a maioria era capaz de recitar de cor o Corão inteiro, em árabe e nos versículos desejado, sem entender o sentido do texto, o que demonstra a capacidade da memória africana. Em todas essas escolas os princípios básicos da tradição africana não eram repudiados, mas, ao contrário, utilizados e explicados à luz da revelação corânica. Tir no Bokar, tradicionalista em assuntos africanos e islâmicos, tornou-se famoso pela intensa aplicação deste método educacional. Independentemente de uma visão sagrada comum do universo e de uma mesma concepção do homem e da família, encontramos, nas duas tradições, a mesma preocupação em citar as fontes, isnad, em árabe, e nunca modificar as palavras do mestre, o mesmo respeito pela cadeia de transmissão iniciatória, silsila, ou cadeia, em árabe, e o mesmo sistema de caminhos iniciatórios, no Islã, as grandes congregações Sufi ou Tariqa, plural Turuk, cuja cadeia remonta ao próprio profeta, que tornam possível aprofundar, através da experiência, aquilo que se conhece pela fé.
As categorias de conhecedores tradicionais já existentes vieram juntar-se, as dos marabus, letrados em árabe ou em jurisprudência islâmica, e dos grandes cheques sufi, embora as estruturas da sociedade, castas e ofícios tradicionais fossem preservadas, inclusive nos meios mais islamizados, e continuassem a veicular suas iniciações particulares. O conhecimento de assuntos islâmicos constituía uma nova fonte de enobrecimento. Assim, Alfa Ali, falecido em 1958, Gaulo de nascimento, foi a maior autoridade em assuntos islâmicos no distrito de Bandiagara, assim como seus antepassados e seu filho. História de uma coleta. Para dar uma ilustração prática de como narrativas históricas, entre outras, vivem e são preservadas com extrema fidelidade na memória coletiva de uma sociedade de tradição oral, contarei de que maneira consegui reunir, unicamente, a partir da tradição oral, os elementos que me permitiram escrever a história do Império Peu de Massina no século XVIII, pertencendo à família de Tidjani, chefe da província. Tive, desde a infância, condições ideais para ouvir e reter. A casa de Tidjani, meu pai, em Bandiagara, estava sempre cheia de gente. Noite e dia havia grandes reuniões onde todos falavam sobre uma grande variedade de assuntos tradicionais. Estando a família de meu pai muito envolvida nos acontecimentos da época, os relatos eram normalmente sobre história, e cada pessoa narrava um episódio bem conhecido, de alguma batalha ou de outro acontecimento memorável, sempre presente. Nessas reuniões, eu não perdia uma palavra sequer, e minha memória, como cera virgem, gravava tudo. Foi lá que, ainda criança, conheci Couleu, o grande contador de histórias. Genealogista e historiador de língua Fulfulde. Eu o seguia por toda parte e aprendia muitos contos e narrativas que orgulhosamente recontava aos camaradas de meu grupo de idade, a ponto de me apelidarem Couleu, que significa pequeno Couleu. Circunstâncias alheias à minha vontade levaram-me a viajar seguindo minha família, por diversos países onde pude sempre estar em contato com grandes tradicionalistas. Assim, quando meu pai se viu obrigado a fixar residência em Bogoni, para onde Couleu nos havia acompanhado, travei conhecimento com o grande Duma Bambara, Danfocine, e, em seguida, com seu irmão mais novo, Latif. Mais tarde, em Bamako e em Kati, a corte de meu pai foi praticamente reconstituída, e tradicionalistas chegavam de todos os países para se reunir em sua casa, sabendo que lá encontrariam outros conhecedores em cuja companhia poderiam avaliar ou mesmo alargar seus próprios conhecimentos. Pois sempre se encontra alguém mais sábio. Foi ali que comecei a aprender muitas coisas referentes à história do Império Peu de Massina, tanto na versão Massinanque, isto é, a versão do povo originário de Massina, partidários da família de Sheikh Amadou, como na versão dos Tukulor, seus antagonistas, e ainda na versão de outras etnias, Bambara, Soninke, Songhai, etc., que haviam presenciado ou participado dos acontecimentos. Tendo, assim, adquirido uma formação básica bastante sólida, decidi coletar informações sistematicamente. Meu método consistia em gravar, primeiramente, todas as narrativas, sem me preocupar com sua veracidade ou com um possível exagero. Em seguida, comparava as narrativas dos Massinanke com as dos Tukulor ou com as de outras etnias envolvidas. Dessa maneira, sempre se pode encontrar, em qualquer região, etnias cujas narrativas permitam controlar as declarações dos principais interessados. Foi um trabalho de fôlego. A coleta de informações exigiu-me mais de 15 anos de trabalho e de jornadas que me levavam do Futadjalon, Guiné, a Kano, Nigéria, a fim de retraçar as rotas que Sheikh Amadou e Awad Jumar haviam percorrido em todas as suas viagens. Desse modo, registrei as narrativas de pelo menos 1000 informantes. No final, mantive apenas os relatos concordantes. Os que eram conformes
as tradições Masinanki e Tukulor, como também as das demais etnias envolvidas, cujas fontes citei no livro. Constatei que, no conjunto, meus 1000 informantes haviam respeitado a verdade dos fatos. A trama da narrativa era sempre a mesma. As diferenças que se encontravam apenas em detalhes sem importância, deviam-se à qualidade da memória ou da verve peculiar do narrador. Dependendo do grupo étnico a que pertencia, podia tender a minimizar certos reveses ou a tentar encontrar alguma justificativa para eles, mas não mudava os dados básicos. Sob a influência do acompanhamento musical, o contador de histórias podia deixar-se levar pelo entusiasmo, mas a linha geral permanecia a mesma: os lugares, as batalhas, as vitórias e as derrotas, as conferências e diálogos mantidos, os propósitos dos personagens principais, etc. Essa experiência provou-me que a tradição oral era perfeitamente válida do ponto de vista científico. É possível comparar as versões de diferentes etnias, como fiz, a título de controle, mas a própria sociedade exerce um autocontrole permanente. Com efeito, nenhum narrador poderia permitir-se mudar os fatos, pois à sua volta haveria sempre companheiros ou anciãos que imediatamente apontariam o erro, fazendo-lhe a séria acusação de mentiroso. O professor Manudet certa vez referiu-se a mim como tendo relatado, no Império Peu de Massina, narrativas que seu pai havia coletado 50 anos antes, das quais nenhuma palavra tinha sido alterada. Isso dá uma ideia da fidelidade com que os dados são preservados na tradição oral. Características da memória africana. Entre todos os povos do mundo, constatou-se que os que não escreviam possuíam uma memória mais desenvolvida. Demos o exemplo dos genealogistas que conseguem reter uma inacreditável quantidade de elementos, mas poderíamos mencionar também o caso de certos comerciantes iletrados. Ainda conheço muitos deles, que dirigem negócios envolvendo por vezes dezenas de milhões de francos, e emprestam dinheiro a muitas pessoas no curso das suas viagens, guardando de memória a mais precisa contabilidade de todos esses movimentos de mercadorias e dinheiro, sem uma única nota escrita e sem cometer o menor engano. O dado a ser retido fica imediatamente inscrito na memória do tradicionalista, como em cera virgem, e lá permanece sempre disponível, em sua totalidade. Uma das peculiaridades da memória africana é reconstituir o acontecimento, ou a narrativa registrada em sua totalidade, tal como um filme que se desenrola, do princípio ao fim, e fazê-lo no presente. Não se trata de recordar, mas de trazer ao presente um evento passado do qual todos participam, o narrador e a sua audiência. Aí reside toda a arte do contador de histórias. Ninguém é contador de histórias a menos que possa relatar um fato tal como aconteceu realmente, de modo que seus ouvintes, assim como ele próprio, tornem-se testemunhas vivas e ativas desse fato. Ora, todo africano é, até certo ponto, um contador de histórias. Quando um estranho chega a uma cidade, faz sua saudação dizendo: "Sou vosso estrangeiro." Ao que lhe respondem: "Esta casa está aberta para ti. Entra em paz." E em seguida, dá-nos notícias. Ele passa, então, a relatar toda a sua história, desde quando deixou sua casa, o que viu e ouviu, o que lhe aconteceu, etc., e isso de tal modo que seus ouvintes o acompanham em suas viagens e com ele as revivem. É por esse motivo que o tempo verbal da narrativa é sempre o presente. De maneira geral, a memória africana registra toda a cena, o cenário, os personagens, suas palavras, até mesmo os mínimos detalhes das roupas. Nos relatos de guerra dos Tukulor, sabemos qual bubu bordado o grande herói um Mareissamba Dondo estava usando em determinada batalha, quem era seu palafreneiro e o que lhe aconteceu, qual era o nome de seu cavalo e o que lhe sucedeu, etc. Todos esses detalhes animam a narrativa,
contribuindo para dar vida à cena. Por essa razão o tradicionalista não consegue resumir senão dificilmente. Resumir uma cena equivale, para ele, a escamoteá-la. Ora, por tradição, ele não tem o direito de fazer isso. Todo detalhe possui sua importância para a verdade do quadro. Ou narra o acontecimento em sua integridade ou não o narra. Se lhe for solicitado resumir uma passagem, ele responderá: se não tens tempo para ouvir-me, contarei um outro dia. Do mesmo modo, o tradicionalista não tem receio de se repetir. Ninguém se cansa de ouvi-lo contar a mesma história, com as mesmas palavras, como talvez já tenha contado inúmeras vezes. A cada vez, o filme inteiro se desenrola novamente. E o evento está lá, restituído. O passado se torna presente. A vida não se resume jamais. Pode-se, quando muito, reduzir uma história para as crianças, resumindo certas passagens, mas então não se a tomará por verdade. Em se tratando de adultos, o fato deve ser narrado na íntegra ou calado. Esta peculiaridade da memória africana tradicional ligada a um contexto de tradição oral é em si uma garantia de autenticidade. Quanto à memória dos tradicionalistas, em especial a dos tradicionalistas Doma, ou conhecedores, que abrange vastas áreas do conhecimento tradicional, constitui uma verdadeira biblioteca onde os arquivos não estão classificados, mas totalmente inventariados. Tudo isso pode parecer caótico para um espírito moderno, mas para os tradicionalistas, se existe caos, é a maneira das moléculas de água que se misturam no mar para formar um todo vivo. Nesse mar, eles se movimentam com a facilidade de um peixe. As fichas e materiais do catálogo da tradição oral são máximas, provérbios, contos, lendas, mitos, etc., que constituem quer um esboço a ser desenvolvido, quer um ponto de partida para narrativas didáticas antigas ou improvisadas. Os contos, por exemplo, e especialmente os de iniciação, possuem uma trama básica invariável, a qual, no entanto, o narrador pode acrescentar floreados desenvolvimentos ou ensinamentos adequados à compreensão de seus ouvintes. O mesmo ocorre com os mitos, que são conhecimentos condensados em uma forma sintética que o iniciado pode sempre desenvolver ou aprofundar para seus alunos. Convém considerar com atenção o conteúdo dos mitos e não catalogá-los muito rapidamente. Podem encobrir realidades de ordens muito diversas e, mesmo por vezes, ser entendidos em vários níveis simultaneamente. Enquanto alguns mitos se referem a conhecimentos esotéricos e ocultam o conhecimento ao mesmo tempo que o transmitem através dos séculos, outros podem ter alguma relação com acontecimentos reais. Tomemos o exemplo de Tenaba, a serpente mítica Peu, cuja lenda narra as aventuras e a migração pela savana africana, a partir do Oceano Atlântico. Por volta de 1921, o engenheiro Bellamy, encarregado de construir a barragem Sansandin, teve a curiosidade de seguir passo a passo as indicações geográficas da lenda, que ele havia aprendido com Amadou Ngoldo, grande conhecedor Peu. Para sua surpresa, descobriu o traçado do antigo leito do rio Níger. Conclusão. Para a África, a época atual é de complexidade e de dependência. Os diferentes mundos, as diferentes mentalidades e os diferentes períodos sobrepõem-se, interferindo uns nos outros, às vezes se influenciando mutuamente, nem sempre se compreendendo. Na África o século XX encontra-se lado a lado com a Idade Média, o Ocidente com o Oriente, o cartesianismo, modo particular de pensar o mundo, com o animismo, modo particular de vivê-lo e experimentá-lo na totalidade do ser. Os jovens líderes modernos governam, com mentalidades e sistemas de lei, ou ideologias, diretamente herdados de modelos estrangeiros, povos e realidades, sujeitos a outras leis e com outras mentalidades. Para exemplificar,
Na maioria dos territórios da antiga África Ocidental Francesa, o código legal elaborado logo após a independência, por nossos jovens juristas, recém-saídos das universidades francesas, está pura e simplesmente calcado no Código Napoleônico. O resultado é que a população, até então governada segundo costumes sagrados que, herdados de ancestrais, asseguravam a coesão social, não compreende por que está sendo julgada e condenada em nome de um costume que não é o seu, que não conhece e que não corresponde às realidades profundas do país. O drama todo do que chamarei de África de base é o de ser frequentemente governada por uma minoria intelectual que não a compreende mais, através de princípios incompatíveis com a sua realidade. Para a nova inteligência africana, formada em disciplinas universitárias europeias, a tradição muitas vezes deixou de viver. São histórias de velhos. No entanto, é preciso dizer que, de um tempo para cá, uma importante parcela da juventude culta vem sentindo cada vez mais a necessidade de se voltar às tradições ancestrais e de resgatar seus valores fundamentais, a fim de reencontrar suas próprias raízes e o segredo de sua identidade profunda. Por contraste, no interior da África de base, que em geral fica longe das grandes cidades e ilhotas do Ocidente, a tradição continuou viva e, como já o disse antes, grande número de seus representantes ou depositários ainda pode ser encontrado. Mas por quanto tempo? O grande problema da África tradicional é, em verdade, o da ruptura da transmissão. Nas antigas colônias francesas, a primeira grande ruptura veio com a Guerra de 1914, quando a maioria dos jovens se alistou para ir combater na França, de onde muitos nunca retornarão. Estes jovens deixaram o país na idade em que deveriam estar passando pelas grandes iniciações e aprofundando seus conhecimentos sob a direção dos mais velhos. O fato de que era obrigatório para homens importantes enviarem seus filhos a escolas de brancos, de modo a separá-los da tradição, favoreceu igualmente esse processo. A maior preocupação do poder colonial era, compreensivelmente, remover as tradições autóctones tanto quanto possível para implantar no lugar suas próprias concepções. As escolas, seculares ou religiosas, constituíram os instrumentos essenciais desta ceifada. A educação moderna recebida por nossos jovens após o fim da última guerra concluiu o processo e criou um verdadeiro fenômeno de aculturação. A iniciação, fugindo dos grandes centros urbanos, buscou refúgio na floresta, onde, devido à atração das grandes cidades e ao surgimento de novas necessidades, os anciãos encontram cada vez menos ouvidos dóceis a quem possam transmitir seus ensinamentos, pois, segundo uma expressão consagrada, o ensino só pode se dar de boca perfumada a ouvido dócil e limpo, ou seja, inteiramente receptivo. Estamos hoje, portanto, em tudo o que concerne à tradição oral, diante da última geração dos grandes depositários. Justamente por esse motivo o trabalho de coleta deve ser intensificado durante os próximos 10 ou 15 anos, após os quais os últimos grandes monumentos vivos da cultura africana terão desaparecido. E, junto com eles, os tesouros insubstituíveis de uma educação peculiar, ao mesmo tempo material, psicológica e espiritual, fundamentada no sentimento de unidade da vida e cujas fontes se perdem na noite dos tempos. Para que o trabalho de coleta seja bem sucedido, o pesquisador deverá se armar de muita paciência, lembrando que deve ter o coração de uma pomba, a pele de um crocodilo e o estômago de uma avestruz. O coração de uma pomba para nunca se zangar nem se inflamar, mesmo se lhe disserem coisas desagradáveis. Se alguém se recusa a responder sua pergunta, inútil insistir, vale mais instalar-se em outro ramo. Uma disputa aqui terá repercussões em outra parte, enquanto uma saída discreta fará com que seja lembrado e,
muitas vezes chamado de volta, a pele de um crocodilo, para conseguir se deitar em qualquer lugar, sobre qualquer coisa, sem fazer cerimônias. Por último, o estômago de um avestruz, para conseguir comer de tudo sem adoecer ou enjoar-se. A condição mais importante de todas, porém, é saber renunciar ao hábito de julgar tudo segundo critérios pessoais. Para descobrir um novo mundo, é preciso saber esquecer seu próprio mundo, do contrário o pesquisador estará simplesmente transportando seu mundo consigo ao invés de manter-se à escuta. Através da boca de Tirnobokar, o sábio de Bandiagara, a África dos Velhos Iniciados avisa o jovem pesquisador. Se queres saber quem sou, se queres que te ensine o que sei, deixa um pouco de ser o que tu és, e esquece o que sabes.